Estou muito feliz de estar de novo com vocês para mais um programa dessa série Chegou a Hora. Tenho recebido muitas respostas, muitos comentários ali no YouTube, onde as pessoas dizem o que estão sentindo, algumas dúvidas, alguns questionamentos. Você deve assistir todos os programas. Paulatinamente a gente vai chegar a uma conclusão. Claro que sempre vão ter aqueles que vão aceitar uma conclusão, alguns outras, mas como eu digo sempre, quando a gente coloca as profecias numa linha de tempo, a gente pode dizer com segurança que estamos vivendo nos últimos dias. É isso que podemos deduzir da Bíblia Sagrada e também dos livros do Espírito e Profecia. O último programa, nós analisamos cada capítulo do livro Grande Conflito e colocamos ele numa linha do tempo. Se você não assistiu, volte lá e assista. O primeiro programa, colocamos a linha do tempo até Noé. Eu não sei se você assistiu, foi o primeiro programa. E podemos ver como a cronologia vai indicando o tempo das coisas, como tudo aconteceu, o dilúvio. A ideia é que a gente consiga se localizar no tempo e dizer em que tempo profético estamos vivendo. Estamos ainda muito distante da segunda vinda de Jesus ou estamos próximos? Analisamos também a linha do tempo do Apocalipse. Vocês se lembram? E é interessante que a linha do tempo do Apocalipse começa antes da própria criação da Terra e avança adiante, né? Continua depois. E na sequência nós temos o milênio, o período em que Satanás fica preso aqui nessa Terra. E tudo é descrito no livro do Apocalipse. Que coisa impressionante, interessante como a Bíblia coloca o tempo nas suas páginas, nos seus capítulos, não é verdade? Depois falamos também sobre essa grande semana do tempo. Na verdade, a cada programa a gente menciona isso, né? Um estudo que chega à conclusão que a Terra duraria 6.000 anos e esse milênio no céu seria o 7º milênio. Nós vamos falar um pouco sobre isso no dia de hoje, não é? 6.000 anos na Terra e o último milênio no céu. Esse é um pensamento. Estamos aqui vivendo no final do 6º milênio, em 2021. Então, vamos para o programa de hoje. É o programa Chegou a Hora, parte 7. Mas, antes de iniciarmos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que recebemos de Ti. E agora, ao estudarmos a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que possamos compreender o tempo em que estamos vivendo e por Tua graça e por Tua misericórdia, nos acharmos preparados para irmos contigo e vivermos no céu, onde passaremos 1000 anos no céu e depois voltaremos para a terra, onde o Senhor disse que vai criar novos céus e nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor. Esteja conosco nesse momento, com as pessoas que nos assistem. Te peço por Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero falar hoje sobre o número 7 na Bíblia. Esse vai ser o tema principal. Número 7 na Bíblia. Vamos falar sobre o tempo do fim e também sobre o fim do tempo. São coisas um pouco diferentes, não é? Tempo do fim e o fim do tempo. O fim da linha de tempo, né? Não é a mesma coisa. Eu realmente acredito que estamos vivendo num tempo decisivo da história. E não sou somente eu. Vários pregadores têm pregado sobre isso, porque chegam à mesma conclusão. Eu creio que esse é o momento da história que Deus quer que nós compreendamos que estamos vivendo na iminência da segunda vinda de Jesus. Eu creio realmente nisso, né? Claro que a gente deve tomar cuidado para não ultrapassar a linha das coisas reveladas. Vocês se lembram o que diz a Bíblia? Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então,
Vamos estudar as reveladas, não é verdade? Vamos estudar as reveladas. Bom, a Bíblia é um livro cheio de histórias e também cheio de números. Na verdade, nós temos aqui no início, né, um livro chamado Números. Sim. E vários números aparecem na Bíblia com certa frequência. São histórias ou números que é uma espécie de figura de linguagem, que parece que Deus quer que a gente compreenda alguma coisa através desses números e através também dessas histórias. Atualmente, os computadores que temos, e tem computadores fantásticos, não é verdade? Hoje, computadores fazem tudo. Você vai a uma caixa automática e o computador sabe lá a sua senha, seu código, ele dá o dinheiro, desconta lá do banco. Coisa impressionante, né? Você que quer pesquisar alguma coisa, vai no computador aqui e descobre as coisas. E tem nos ajudado também o computador a descobrir algumas coisas na Bíblia, no Espírito de Profecia. Mas deixe-me dizer uma coisa, nada substitui o Espírito Santo e a oração. Esta é a chave para compreendermos as profecias da Bíblia. Na verdade, o apóstolo Tiago diz em seu livro, Tiago 1, verso 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Portanto, peça sabedoria a Deus, e Deus vai conceder para você essa sabedoria, para compreender as profecias da Bíblia, para compreender o tempo em que estamos vivendo, né? Claro que Jesus deixou alguns sinais pelos quais podemos saber que sua vinda está próxima. Eu não estou falando do dia ou a hora, mas a proximidade da sua vinda. Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 24, verso 33, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Na verdade, o livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus enumera uma série de profecias. E nós temos visto essas profecias se cumprindo ao longo do tempo e algumas se cumprindo nos nossos dias, né? Eu acredito que ele quer que saibamos a proximidade da sua vinda. Ele apresentou os sinais no sol, sinais na lua, nas estrelas, na terra contenda entre as nações, sinais no alto, sinais na humanidade, sinais na natureza. E esses sinais iriam se intensificar quando a sua vinda estivesse próxima. A gente tem visto, por exemplo, o aumento das tempestades, o aumento dos terremotos, o aumento dos vulcões. Ou seja, é como dores e parto, as coisas vão aumentando. As contrações vão se tornando mais próximas uma da outra. Os sinais estão fazendo isso. E sabe o que Jesus disse? Lá em Lucas 21, 28? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, esse é o momento de olhar para cima, se alegrar, porque esses sinais estão se cumprindo exatamente neste tempo em que estamos vivendo. E eu percebo que Jesus quer que a gente saiba, porque ele deixou em Lucas 21, 29 a 31 o seguinte, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. E é por isso que a gente sabe que estamos vivendo nos últimos dias. Porque esses sinais descritos aqui na Bíblia Sagrada, em Mateus 24, em Lucas 21 e outras partes da Bíblia, no Apocalipse, você percebe que estamos vivendo nos últimos dias. Jesus está voltando, né? E eu me lembro especialmente de uma profecia que aparece no livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, onde o anjo diz, e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Olha, eu me lembro quando eu era pequeno, não muitas pessoas viajavam como se viaja hoje em dia.
As viagens eram curtas, algumas viagens eram de cavalo ou de Maria Fumaça, não é verdade? Depois vieram os trens um pouco mais rápido, né? Os carros começaram a ficar um pouco mais potentes, as estradas começaram a ficar melhores e as pessoas hoje viajam em ônibus, aviões, né? Os meios de transportes modernos. Pessoas viajam de um país para outro em questão de horas, né? Eu estou gravando esse programa aqui na África, mas muitas vezes eu saio daqui de madrugada e à tardinha estou no Brasil. É impressionante a velocidade, né? A pandemia atrapalhou um pouco essas viagens, mas já está retomando de novo. Os aviões estão cheios, os aeroportos estão cheios. E quando a gente pensa nos dias de Jesus, Jesus nunca viajou mais do que 150 quilômetros distante do seu local de nascimento. E era assim mesmo. E agora Daniel profetiza que essas pessoas iriam agora de uma parte para outra, e mais, o conhecimento iria aumentar. Você tem um smartphone? Esse telefone celular que faz um monte de coisa. Quantas coisas, dezenas de coisas num celular, já somente pressionando ali alguns botões, né? Você pode conversar, obviamente, como um telefone, pode ver outra pessoa, né? Falar com a pessoa vendo, você pode fotografar, pode filmar, pode editar o vídeo, compartilhar o que você filmou, pode ouvir música, assistir vídeos, enviar mensagens, ver a pulsação, serve como lanterna, mapas, a lista é enorme, num celular. É impressionante. Eu acho até que se você estivesse nos dias de Paulo e mostrasse para ele o seu celular, Paulo ia achar que você estava com um objeto demoníaco na mão. Porque é como se fosse feitiçaria, na verdade. É impressionante como a ciência se multiplicou. O conhecimento aumentou demais, especialmente nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos. Eu me lembro quando era menino, não havia muitas coisas que hoje temos, não é? Existe um outro sinal que Jesus deu. Esse sinal é descrito em Mateus 24:14, diz assim: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Bom, Jesus está dizendo aqui que todas as pessoas aceitariam o evangelho, mas que ele seria pregado em todo o mundo. Isso está acontecendo hoje em dia. Veja o número de canais religiosos na televisão, no rádio, na internet. Pessoas acessam um lugar e outro. Eu postei um vídeo outro dia na internet e fui ver aonde as pessoas estavam acessando aquele vídeo. Vocês acreditam que havia uma pessoa acessando aquele vídeo na Arábia Saudita? E havia um outro acessando aquele vídeo na China? É impressionante como o evangelho está indo, né? Para todo mundo. Isso está acontecendo nos nossos dias. E Jesus disse que quando isso acontecesse, o fim viria. Mais um sinal do tempo do fim. Eu realmente creio que estamos vivendo na geração que viverá para ver o fim da nossa linha do tempo. Ou seja, a volta de Jesus. Eu quero dizer que estamos enfatizando que estamos próximos da segunda vinda de Cristo. Eu não estou aqui para dar a data, a hora que vai acontecer isso. Pelo menos eu não descobri essa revelação ainda, embora eu creia que Jesus vai chegar um momento em que ele vai dizer o dia e a hora da sua vinda aos escolhidos. Porque a gente sabe que a Bíblia menciona que certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E ele não vai agir diferente. E embora Jesus tenha dito que o dia e a hora ninguém sabe, ele foi bem claro em dizer que era possível. Olha, em Lucas 12, 54 a 56, olha o que Jesus disse. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? Jesus está dizendo aqui que a gente sabe discernir se vai chover ou não vai chover, se vai mudar o tempo. Como é que a gente não pode saber que está próxima
a vinda de Jesus. É possível, é isso que ele quer dizer. Deixe-me falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje eu falei que era o número 7. E eu fui na internet e perguntei, quantas vezes há o número 7 em toda a Bíblia? E hoje tem resposta para tudo, né? Eu não saí contando aqui na Bíblia. E a resposta que eu encontrei é que foram encontrados cerca de 375 versículos onde aparece o número 7. E parece que João, o evangelista, que escreveu o Apocalipse, é o que mais usa o número 7. É impressionante. Olhe como ele usa o número 7 em um verso, só um verso. Apocalipse 1, verso 20. Leiam comigo. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Percebe que só nesse verso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições do número 7. O que será que significa isso? E nós estamos falando justamente dessa sequência de 7.000 anos, 6.000 anos na Terra, mais 1 milênio no céu. Esse é um pensamento que temos. E estamos vivendo aqui em 2021. Eu queria compartilhar um vídeo que eu assisti agora, no início de outubro. Existe uma série evangelística que está acontecendo no momento que eu estou gravando esse vídeo. E o pastor Doug Batchelor, do Amazing Facts, mencionou alguma coisa relacionada a essa semana milenial. E eu gostaria de compartilhar com você. Preste atenção. And we do something where we start with a Bible story. You know, the Bible is full of stories. But all of the stories in the Bible are really, they're allegories, they're metaphors also of salvation. It's like when Abraham took his son up on the mountain to offer him as a sacrifice. That's an allegory of God offering his son for you and me. And when Joseph was sold by his brothers for the price of a slave, for silver, it's like where the disciples or Judas sold Jesus. And so there's just allegories all through the Bible. These allegories help us to unlock and understand the Bible prophecy. The lesson tonight, dealing with the coronation of the king, is based on a story that you're going to find in your Bible in 2 Kings chapter 11. And just to give you the background, there was a king named Jehu, king of Israel. He came into power, and one day he killed 2 other kings. He killed the king of Judea, the southern kingdom, and he killed his rival in the northern kingdom. When Ahaziah died, his mother, who was the daughter of Jezebel, her name was Athaliah, was a wicked queen. She did not want one of her grandchildren to rule in her place. Normally, it would have been one of the sons of David that would be ruling in the place. But she was so bloodthirsty and ruthless, she killed her grandchildren, slaughtered her grandchildren so none of them would be king. And she ruled over the land for 6 years as a tyrant. Well, this reminds us of something that's happened several times in the Bible, where the devil has made an effort to eliminate the royal seed. See, the devil knew that the Son of God was going to come into the world to save humanity. And back in the days of Moses, Satan was worried that the Savior was going to come. So he got the king of Egypt to kill all the baby boys. And then during this story, Queen Athaliah, she killed all the descendants of David because God said the Messiah would come through the house of David. And then King Herod, he went into Bethlehem. He killed all the baby boys in Bethlehem because, why? Trying to destroy that Savior child. Then you go to Revelation and you read where the dragon tried to destroy the man-child. And all of it starts to come together when you see the stories and the history in the Bible. You see what I'm saying? Athaliah was not able to get all of the grandchildren of David. Actually, the aunt of a baby boy 1 year old by the name of Joash, she scooped him up when they were annihilating all the other children, took him off to the temple. Athaliah was a pagan queen. She didn't spend much time in God's temple. And he was hidden there for 6 years. How long did I say? 6 years. Well, it's kind of hard for a 7-year-old boy to stay quiet for very long. The high priest, Jehoiada, he loved him like his own son. He knew he was the last surviving heir of David's throne. And
Athaliah was making things worse and worse, and he said, we can't wait forever. So when Joash turned 7, after 6 years of being in captivity, the high priest said, now's the time. And then one preparation afternoon, he got the guard together. He said, I've got something special to show you. He got 300 of the secure guard. He said, the son of David is still alive. One survived. He is the rightful king. We need to coronate him. And in one day, the Bible says, he brought out Joash, the young boy. The people came to the temple to worship. They said, the son of David still lives. Everyone was wondering where that missing boy was. And the people shouted. They blew the trumpets. They put a little crown on his head. They gave him the royal scroll of the covenant, and they proclaimed him king. Well, wicked Queen Athaliah heard all the commotion. She came running to the temple. She said, treason, treason. And the high priest said, take her out and kill her and all that follow her. And in one day, the son of David came out of the temple. They blew the trumpets. The people rejoiced. He received the kingdom, and all the enemies were slain. That is an allegory for what is coming, friends. Jesus is our Savior. He's our high priest. He's by the throne of God in the heavenly temple. He's going to come out of that temple, and he's going to rescue his people. Now, there's something that you find in the Bible. It's a lot of scholars have looked at this. They call it the millennial week. If you look at Bible history, you can see that you just add up the ages in the Bible. We know how long Adam lived and how long Abraham lived. It gives a very detailed chronology. Notice this, it's very interesting. Adam was created somewhere around 4,000 years BC. We don't know the exact date, and I'm not going to try and give that to you. For 2,000 years, God preaches the gospel through what we call the patriarchs. That'd be Adam, Seth, Noah, Enoch, Methuselah. By the way, who's the oldest man that ever lived? Some of you have heard this before, yeah. People say Methuselah. Methuselah lived 969 years. He's actually the oldest man that ever died. It's a trick question. His father, Enoch, was taken to heaven. He's still alive. He's the oldest man that ever lived. But then, Abraham was born about 2004 BC. For the next 2,000 years, God works in a special way through the Hebrew people. Then Jesus comes along. Jesus is born, believe it or not, 4 BC. I know that sounds confusing. How could Jesus be born 4 years before Christ? But when they set up the AD BC dating method, they just took their best stab at the date they thought Jesus was born, and then later they found out that they were off several years because they know King Herod the Great died about 2 BC. He was still alive when Jesus was born. Jesus was baptized in 27 AD. The Bible says it was as he began to be 30 years of age. So you just count back and they say, oh, well, they're off a little bit. Anyway, so Jesus was born about 4 BC. And now here we are 2,000 years later. So you've got 3 stages, you see, 3 phases. You got the age of the patriarchs, 2,000 years. The age of the Jews, 2,000 years. The age of the church, 2,000 years. And then you get to Revelation. It says, we live and reign with Christ during 1,000 years when Satan is bound. That'll be nice when Satan's bound, right? Bible always seems to work through a pattern of 6 and 1, 6 and 1, 6 and 1. Moses stayed at the foot of the mountain for 6 days, and then God called him up into the clouds on the 7th day. The Bible tells us that the Jews would farm their land for 6 years, but the 7th year they'd let it rest. You can read where you could have a Hebrew slave for 6 years, but the 7th year he would go free. How many times did Joshua march around the city of Jericho? He marched around the city 1 time for 6 days. Then on the 7th day, he marched around the city 7 times, and they blew the trumpets, and the city fell. Our Joshua is coming soon. There's going to be a shout, and trumpets are going to blow, and Jesus is going to come. You know, Jesus' name in Hebrew is Yeshua, same name. So it's interesting, in the story I read about King Joash, it says that for 6 years, Athaliah ruled over the land. How many days in a week? Something interesting. I can see why we've got a 24-hour day. It's because that's how long it takes the earth to rotate on its axis. And while most of the civilizations have a month with 30 days, that's the lunar cycle, and we got a year with about 365 days because that's how long it takes the earth to go around in its circuit.
But all the world celebrates a 7-day week. It's not mathematically practical. The only place the world can trace it to is Genesis. Bible tells us a day with the Lord is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. 2 Peter chapter 3, verse 8. For 6,000 years, Jesus has been sowing the seed of the gospel. That's his own parable. He's coming in Revelation to harvest the earth. And I guess I'm saying all of these things just to let you know, friends, that I believe we're living at the sunset of this world's history. Perceberam? Essa semana do tempo, 6.000 anos na Terra, 1 milênio no céu. E nós vivendo aqui no final, né, deste 6º milênio. Vamos analisar alguns números 7. Vamos começar pelo início da Bíblia com os 7 dias da criação. Êxodo capítulo 20, verso 11 diz assim: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Veja, nós temos várias repetições desse ciclo. 6 mais 1. Veja, por exemplo, 6 dias de trabalho, 1 de descanso. 6 anos de trabalho da terra, 1 de descanso. Noé e sua família ficaram na arca 7 dias antes do dilúvio. Lembram lá do sonho do faraó? 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Existem alguns eventos mais significativos do que outro, né? Elias orando pela chuva 6 vezes, e na 7ª a chuva vem. A lista é grande. Até mesmo na natureza, viu? O número 7 está presente. Por exemplo, no favo de uma abelha, você tem uma das estruturas mais fortes da natureza. São 6 hexágonos circundando um 7º bem no centro. Sabe aquela ponte chamada Golden Gate na Califórnia? Tem 6 cabos que circundam um 7º no centro. A nossa semana tem 7 dias. O arco-íris tem 7 cores. Quando você canta, você usa 7 notas musicais. Nós temos 7 continentes no globo. Nós podemos lembrar das 7 maravilhas do mundo. Mas o número 7 é também simbólico na Bíblia Sagrada. O número 7 algumas vezes está associado com julgamento. Notem o que diz Provérbios capítulo 6, 16 a 19. Diz assim: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Talvez você já ouviu até falar sobre os 7 pecados capitais. Você também pode ler em Levítico 26, verso 18. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos-ei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Levítico 26, 21. E se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Parece que está conectado assim com o julgamento, né? Esse número 7. Mas o número 7 também a gente encontra ele ligado com perdão. Então não é só julgamento. Pedro uma vez perguntou para Jesus, está lá em Mateus capítulo, verso 18. Ele perguntou, quantas vezes eu devo perdoar? E aí ele disse, talvez 7. E Jesus disse, não 7, mas 70 vezes 7. E eu imagino que Jesus estava pensando no tempo em que ele deu para os judeus, de 490 anos, 70 semanas. Lá em Daniel capítulo 9. 7 vezes 7, 49, não é? 70 vezes 7, 490. 490 anos foram dados ao povo judeu, que terminou no ano 34, quando eles rejeitaram realmente a Deus como povo. A Bíblia fala também de Maria Madalena. Jesus apareceu primeiro para ela e diz que Jesus tinha expulsado dela 7 demônios.
e ela foi perdoada. A Bíblia fala de perdão também quando o sacerdote entrava no santuário e ele tomava o sangue e aspergia 7 vezes aquele sangue ali para fazer propiciação pelo pecado do povo. Você se lembra da história de Naamã? Quando o profeta disse para ele, você vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele não queria ir. Mas mergulhou a primeira vez, nada. A lepra estava lá. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, nada. Quando ele mergulhou a 7ª, saiu limpo, perfeito, transformado. Puxa vida! Será que teremos 6 anos com esse corpo carcomido, ou 6.000 anos com esse corpo carcomido pelo pecado e 1 milênio com o corpo transformado no céu? Será que Deus também não quer dizer isso quando conta essa história? Na 7ª vez ele ficou limpo. Miriam, ela ficou leprosa porque Deus a castigou e ela teve que ficar 7 dias fora. Quando voltou, foi curada. Sabe, a gente pode ver esse número 7 aparecendo como um ciclo de tempo que fala de julgamento e também de juízo. Você vai encontrar, por exemplo, um lugar que fala sobre um homem justo que pode cair 7 vezes, mas vai se levantar novamente. E a Bíblia diz o seguinte, em 2 Pedro 3, verso 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se você vive para sempre, 1000 anos é um dia. Passa rapidamente, não é verdade? Talvez Pedro estivesse pensando aqui no Salmo 90, verso 4, onde diz o seguinte, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. E é baseado nesse texto, e também no início, na criação, é que existe esse pensamento da semana milenial. 6.000 anos na Terra e 1 milênio no céu. Essa palavra milênio é usada ali em Apocalipse 20, onde a gente tem a descrição do milênio que vai acontecer, quando começa, quando termina. Nós já vimos esse estudo aqui quando vimos o Apocalipse. E quando você toma a Bíblia, especialmente no capítulo 5 de Gênesis, você vai encontrar uma cronologia. E é claro, no livro de Mateus também, você tem ali a cronologia de Jesus, em Lucas, E algumas dessas cronologias você encontra inclusive o tempo que essas pessoas viveram. O tempo, sim. E aí, com um pouco de inteligência, um pouco de paciência, você vai somando as datas e você chega à conclusão que esse mundo tem cerca de 6.000 anos. Nós estamos aí próximos de 6.000 anos, Naturalmente a coisa não é tão simples assim, porque existem alguns dados faltando, especialmente quando menciona os filhos de Noé. Ele teve 3 filhos e ele não menciona quanto tempo um veio depois do outro, Sem, Cão e Jafé. Mas a gente pode dizer com segurança, talvez não com precisão, que estamos muito próximo do final desses 6.000 anos. E se você olhar essas cronologias com cuidado, vai ver que Adão foi criado aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Existia um bispo chamado Ussher, e em sua cronologia ele colocou o ano 4004 a.C. como a data da criação. Ou seja, nós teríamos aproximadamente 2.000 anos de Adão até Abraão, outros 2.000 anos de Abraão até o tempo de Cristo, e agora estamos vivendo aproximadamente 2.000 anos depois de Jesus Cristo. Na verdade, já passou mais de 2.000 anos desde o nascimento de Cristo. Estamos aqui entre o nascimento, ou 2.000 anos do nascimento, e 2.000 anos da crucifixão de Jesus Cristo. Estamos nesse período aqui, no meio, Já passamos dos 2.000 anos do nascimento, mas ainda não passamos da época em que ele iniciou o seu ministério e nem da sua morte. Muitas pessoas esperaram o fim do mundo no ano 2000. Estavam assim, pensando, saíam notícias e especulações, Outros esperaram o fim do mundo em 2012, até fizeram um filme a respeito, por causa do calendário maia, aquele negócio todo, O fim do mundo em 2012. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Jesus pode voltar mais cedo do que você imagina.
Mateus 24, 22 diz o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Será que Jesus vai abreviar um pouquinho esse tempo da sua vida? O tempo que ele preparou no seu plano de salvação? Porque ele tem um plano, ele tem uma data. Eu posso não saber a data, mas a data existe, não é? Será que ele vai abreviar? Ou será que ele vai retardar? Porque também tem uma promessa em 2 Pedro 3, verso 9, onde diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu sempre digo que o mais importante não é saber a data, é estar preparado na data. Na verdade, talvez a data mais importante seria a data da sua morte, porque ali sela sua decisão. Ou talvez a data do fechamento da porta da graça, do seu julgamento, porque ali sela a sua decisão. Mas a Bíblia diz que a gente deve estar aberto para a salvação a cada dia, não é? E devemos conhecer a proximidade da volta de Jesus. É isso que Ellen White disse no Grande Conflito, página 370. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Esses 2000 anos que passou de Adão até Abraão é chamado de período ou a era dos patriarcas. Depois nós temos 2000 anos de Abraão até o tempo de Jesus, é chamado da era dos judeus ou dos hebreus. E agora temos quase 2000 anos da época de Jesus até o nosso tempo, que é chamado a era da igreja. E breve, muito breve, ouça isso, estaremos vivendo e reinando com Cristo por 1000 anos. É o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20. Podemos também pensar, seguindo o mesmo raciocínio, o que Deus falou para Adão e para Eva: no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Olha, a gente pode pensar que eles começaram a morrer espiritualmente e a partir daquele momento eles foram destituídos da glória, eles tiveram que sair do paraíso. Mas Adão viveu 930 anos. Então ele viveu nesse primeiro período, ele morreu nesse primeiro dia milenar, não é? Mesmo o homem que mais viveu, que foi Matusalém, ele viveu 969 anos e também teria morrido nesse primeiro dia milenar. Existe um outro episódio interessante sobre algo que Jesus disse aos discípulos, e eu quero compartilhar com você. Presta atenção. Mateus 16, 28, e também aparece no capítulo 9 de Marcos. Diz assim: em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha, ele tinha um grupo de discípulos ali, e agora Jesus diz: alguns de vocês aqui não vão morrer, vão ver o reino de Deus. Nossa, alguns ficaram pensando: puxa, mas como é que é isso? O que nós vamos ver? O que vai acontecer? Mas continuemos lendo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Alguns dizem que esse monte é o Monte Tabor. Monte bonito, eu já estive naquela região. Fica próximo ao Vale de Jezreel, ou Vale do Armagedon, e as pessoas acreditam que ali é o monte onde Jesus esteve, Monte Tabor. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Eu acho interessante isso. Jesus promete a eles que alguns
veriam a sua glória, não morreriam. E a Bíblia menciona que 6 dias depois, eles veem essa segunda vinda de Jesus em miniatura. Percebe que interessante isso? Eles veem Jesus em glória, eles veem Elias representando aqueles que vão para o céu em vida, eles veem Moisés representando aqueles que morrerem e serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda. E note que essa experiência acontece 6 dias depois. Poderia ter acontecido 3 dias, 4 dias, 5 dias, mas por que 6 dias? Certamente tem algum significado, não é verdade? Mas existem ainda outras histórias na Bíblia que fazem referência a esse ciclo de 7. Quer ver um outro exemplo? Quantos dias Moisés ficou no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos? Você vai dizer 40 dias e 40 noites, está certo. Mas existe um outro período descrito aqui. Está em Êxodo 24, 15 a 18. Olha o que diz aqui. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Vocês percebem isso? Moisés espera ali já no monte 6 dias, e agora o Senhor no 7º dia diz, vem cá, entre na glória. E ele entra na glória. Isso é significativo, não é verdade? E ele contempla a glória de Deus. Olha um outro episódio, que interessante. Êxodo 21, 2, diz assim, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Ou seja, se você tivesse um servo, ele ia servir você por 6 anos, mas no 7º estaria livre. E a gente sabe, a terra vai durar 6.000 anos. E nós estaremos aqui com servidão, mas Jesus está vindo para nos libertar e viveremos 1000 anos com Ele, né? Passaremos a reinar com Cristo no milênio. Olha outra experiência interessante que você certamente conhece, a conquista de Jericó. Deus deu algumas diretrizes. Durante 6 dias eles deram uma volta em torno da cidade. No primeiro dia uma volta, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas no 7º dia eles deram 7 voltas, tocaram as trombetas e o muro caiu e eles conquistaram a Jericó. Estavam entrando agora na Canaã prometida. Olha que interessante. Por analogia, podemos também dizer que depois de 6.000 anos de pecado, Jesus virá em glória e majestade, ao som de trombetas, para buscar os seus filhos e dar a eles uma nova terra, na verdade, a Canaã celestial. Vocês viram na história também, vocês viram no vídeo, aliás, a história do pequeno Joás. Ficou escondido 6 anos e foi coroado no 7º ao som de trombetas. Durante 6 anos, a Atalia, a rainha má, a serviço de Satanás, esteve no poder, mas no 7º ano, o filho Davi foi coroado rei. O mesmo vai ocorrer depois de 6.000 anos, em que Satanás vai estar promovendo destruição e engano. No final do 6º milênio, Jesus, o filho de Davi, vai vir nas nuvens do céu para reinar novamente. Olha um outro exemplo interessante, Êxodo 23, 10 e 11. Deus ainda deu ao seu povo uma lei sobre lavoura, ligada ao sábado. O que diz lá? Também 6 anos semearás a tua terra e recolherás o seu fruto. Mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo e da sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinda, com o teu olival. 6 anos você planta, você usa a terra, o 7º ano você deixa lá. Ou seja, 6.000 anos vai ser usada essa terra e 1 milênio ela vai ficar desolada e vazia. Um outro exemplo, um outro episódio interessante está em Jeremias, né? Jeremias 25, 11 e 12 diz assim, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto,
e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. E o próprio Daniel, quando leu essa profecia, ele entendeu, ele disse assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era 70 anos. E 2 Crônicas 26, verso 21, diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. E essa terra também vai gozar o seu sábado no milênio, no 7º milênio, não é? Enquanto os salvos estiverem no céu reinando com Cristo. Nós temos mais um modelo do que estamos falando aqui. Notem o que o livro de Judas fala de Enoque. Sim, Enoque. Diz assim, Judas 1, 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque é o 7º desde Adão. 7º. E que direção Enoque tomou? Note que interessante, quando você vai na Bíblia e olha as genealogias no capítulo 5, está lá, esse é o registro da descendência de Adão. Então temos Adão, o primeiro, Sete, o segundo, Enos, o terceiro, Cainã, o quarto, Malaléu, o quinto, Jared, o sexto, e Enoque, o 7º. E aí Moisés faz uma pausa aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, no verso 24. Ele interrompe a genealogia e ele diz, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. 6 gerações passaram e na 7ª agora nós temos um arrebatamento. Será que não tem aqui um modelo também? Existe uma espécie de regra, uma espécie de modelo, né? 6 mais 1, ou 6, depois vem 1, não é? Veja o que encontramos no livro de Jó, Jó 5,19. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Ou seja, durante 6.000 anos, Deus tem cuidado do seu povo no meio do pecado, mas no milênio o mal não vai tocar o povo de Deus, vão estar no céu, reinando com Jesus. Eu poderia falar também de Jacó, que trabalhou 7 anos por Raquel, e depois veio o casamento, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, também apresenta a Nova Jerusalém como uma noiva ataviada ao seu marido e fala das bodas do cordeiro, né? Quando lemos a história de Elias, como ele orou por chuva, a Bíblia diz que ele orou 6 vezes e nada aconteceu. Mas ao passar a 6ª vez, na 7ª vez, o servo voltou e disse, existe uma nuvem pequena vindo do mar. E a Bíblia diz que a nuvem cresceu e houve uma grande chuva. Sim, nós enfrentaremos uma verdadeira tempestade de problemas e dificuldades nesses últimos dias. A Bíblia diz que vai haver um tempo de tribulação, qual nunca houve. Está lá em Daniel capítulo 12, né? Mas Jesus disse, aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo, né? Portanto, tenha fé na palavra de Deus, permaneça fiel. O fim do 6º milênio está chegando, breve uma nuvem vai aparecer no céu e será o sinal da vinda de Jesus. A Bíblia apresenta esses ciclos de forma impressionante, né? Ciclos de 7. Eu não quero entrar em todos os detalhes, porque na próxima semana, no próximo vídeo, eu quero apresentar um outro detalhe sobre as 7 festas de Israel. E é muito impressionante a gente encontrar isso. Olha, mas a Bíblia apresenta uma semana, 6 dias de trabalho, no 7º temos o sábado de descanso. Você encontra a semana de semanas na Bíblia. Depois de cada Páscoa, você conta mais 49 dias, 7 semanas, e você tem o Pentecostes. Se lembra o que aconteceu no Pentecostes?
os discípulos receberam o Espírito Santo e nos últimos dias nos é prometido que Deus vai enviar a chuva serôdia ou uma porção maior do Espírito Santo sobre o seu povo. Depois de 7 meses, no sétimo mês, depois da Páscoa, você tem a festa das trombetas. Festa das trombetas. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Temos a questão dos 7 anos. Depois de 6 anos trabalhando a terra devia descansar, devia gozar o seu sábado no 7º ano. Temos a questão do servo que trabalhava 6 anos, mas depois deveria ser libertado no 7º ano. Temos a questão das 7 décadas, 70 anos para os judeus em Babilônia, depois iriam retornar para sua terra, para Jerusalém. Os judeus ainda contavam 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos, depois vinha o 50º, que era o jubileu. Vou falar sobre isso no próximo vídeo também. Temos os 70 anos da profecia de Daniel, capítulo 9, 490 anos de graça dado ao povo de Israel. Temos a semana de 7 dias, semana de semanas, semana de meses, semana de anos. Será que não é justo a gente pensar que também vai haver uma semana de 1000 anos, ou semana de milênios, ou 7.000 anos? Sabe, em sua primeira vinda, poucas pessoas estavam esperando Jesus. Será que isso pode acontecer novamente? Será que alguns não estão percebendo o que estamos vivendo nos últimos dias? Alguns talvez vão dizer como aquele mau servo em Mateus 24, 48, ele disse: o meu Senhor tarde virá. E aí ele diz que alguns diziam, ele está atrasado, e começaram a beber, se embriagar, não perceberam os sinais que estavam acontecendo. Lembram-se de Moisés no Monte Sinai, o povo cansou de esperar, abandonaram a Deus, fizeram um bezerro de ouro e o resultado foi a morte de milhares deles. A demora era um teste para o povo de Israel. Será que a gente não está sendo testado hoje também? Vivemos um tempo de espera, a fé deveria estar crescendo, sendo alimentada, sendo fortalecida pela palavra de Deus. Eu me lembro da história de Samuel e Saul, né? Quando ele ungiu Saul, ele disse: olha, Saul, você espere aqui, eu vou vir. Tá? Não faça nada, me espere, não vá para a guerra, espere. E não ofereça sacrifício até eu chegar. Está em 1 Samuel capítulo 13. Ele esperou 7 dias, parece que não via o profeta Samuel, decidiu ele mesmo não esperar Samuel e perdeu a paciência e cometeu um pecado. Essa demora era um teste para o Saul. Será também não estamos sendo testados agora? Estamos no final do 6º milênio. Será que existe um teste para aqueles que vivem nos últimos dias? Porque alguns não vão estar atentos. Mateus 7,22 diz que vai haver um grupo que vai dizer assim: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E a resposta no verso 23 é: nunca vos conheci. Vivemos em um tempo de teste. Você está sendo testado, eu estou sendo testado. E Jesus fala sobre os sinais da sua vinda em Mateus 24, e no capítulo 25 ele fala sobre a demora do noivo, não é? Temos ali a parábola das 10 virgens, elas dormem, né? 5 falham no teste. Se lembram do atraso premeditado de Jesus quando ele ressuscitou a Lázaro? Né? Ninguém imaginava que ia acontecer. Aquilo era um teste para Maria, era um teste para Marta, mas ele ressuscitou a Lázaro. Né? Será que Jesus está atrasado na sua vinda? Existe um texto de Ellen White, está no livro Desejado de Todas as Nações. Ela diz assim: mas como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Ou seja, Ele está no tempo certo. Ele vai voltar no tempo certo. E se você achar que está demorando, leia Abacuque 2, verso 3, onde diz o seguinte: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ele sempre vem. Se demorar, espere. Em Hebreus 10, 37, Paulo diz: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Vamos manter a nossa fé, a nossa esperança,
Jesus disse, virei outra vez. Virei outra vez. E em 2 Pedro, capítulo 3, 3 a 4, ele adverte. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não, não é assim. Nós devemos prestar atenção nos sinais. Hoje, muitos pregadores estão pregando sobre esse assunto. Eu coloquei um vídeo agora há pouco, no início, e vou colocar agora um no final. O no final é com o pastor Pavel Goia. O pastor Pavel Goia é um romeno. Ele escreveu um livro. Esse livro existe à venda na Casa Publicadora, onde é contada a sua experiência, a sua história. Ele trabalha também na Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Preste atenção num sermão que ele fez. 7 cycle. God created 7 days in the week. 6 days we are supposed to work, and the 7th day to rest. And the earth should have been worked 6 years, and the 7th, what should have happened to the garden? Leave it alone. Don't plant, don't till, don't harvest. Eat what comes naturally so the earth would recover and be healthy. You follow me? In Norway, they would divide the garden in 7 segments, and you would work 2, 3, 4, 5, 6, 7, and leave 1 alone. And the next year, you would work 3, 4, 5, 6, 7, 1, and leave 2 alone. And next year, and you take turns, that each segment of the 7 would rest 1 year and get its Sabbath. And the gardens were healthy, and the vegetables were exaggerated big, and we used 0 fertilizer, 0 spraying. It was all healthy. You follow me? We didn't do that. And it was supposed 6 years slaves would work, and 7th year they were freed. And the spirit of prophecy and the Bible talk about something very important. Listen carefully, folks. The earth is going to work 6,000 years, and the 1,000 year will be in heaven, and the earth is going to keep its Sabbath, that we didn't let the earth rest. You follow me? You read it in Revelation, you read it in the spirit of prophecy. How many of you remember this, what I mentioned right now? 6,000 years here, 1,000 year earth would rest and we will be in heaven. Well, Ellen White talks about that, and she says 2,000 years to the flood, listen carefully. 2,000 years to the cross, some people say 2,000 years to the birth. It was to the cross. But I'm not going to stop there. And 2,000 years to second coming, more or less. You know what that means? Jesus is coming soon. Folks, he's coming. He is coming. He is coming. This generation is not going to be another 100 years. He's coming in our lifetime. We will see him. It just depends if we rejoice or run. That's the point. It's not, Jesus is coming. We need to get ready. Folks, you want to be, that's the reason you are here. You want to go to heaven. We need to drop everything else. Not saying drop your job. I'm saying make God priority. You follow me? So, Jesus is coming. By the way, do not go around and give dates. The Bible is pretty plain about that. Nobody knows the hour and the day. Don't go around, oh, the pastor said from the cross, you add 2,000 years, Jesus is going to come in 2030. Don't do that. He may come in 5 years or he may come in 10, I don't know. But my point is, you see the signs and you know he's coming. You follow me? Get ready. If you die tonight, that's it for you. He came for you. You follow me? Get ready. Impressionante, né? Prepare-se. Jesus está voltando. E a Bíblia termina com um apelo. Diz assim, ora vem, Senhor Jesus. Isso deveria estar na nossa mente. E eu gostaria de terminar lendo Romanos capítulo 13, verso 11. A Bíblia diz o seguinte, aqui em Romanos. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu acredito que estamos vivendo no período mais importante da história desse planeta. Os sinais são abundantes. A gente consegue ver o cumprimento desses ciclos proféticos. O relógio está contando. O tempo está se esvaindo.
e Jesus estará voltando em breve. Não temos muito tempo mais. Estamos chegando ao final da linha do tempo da Bíblia. E Jesus está vindo para buscar os seus escolhidos. Ele vem buscar-nos e vai nos levar para o lugar que Ele preparou. Quer nos dar a vida eterna, um corpo glorificado. Você tem um encontro marcado com Jesus no final desse 6º milênio de pecado. E aí nós estaremos com o Senhor por 1000 anos, um período de férias no céu. Vamos orar? Senhor Jesus, eu gostaria de orar por essa pessoa que está ouvindo este programa neste momento. Nos ajude a estarmos preparados na Tua vinda. Estamos vivendo no final desse período, desse ciclo milenar. Breve vai se iniciar o 7º milênio no céu. Estamos esperando Tua vinda para breve. Não nos deixe desanimar. Continue colocando em nossa vida fé, esperança, convicção na Palavra de Deus. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e esteja ao nosso lado. Dirige a nossa vida a cada dia, a cada momento. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoe essa pessoa que está assistindo. Ajude-o neste momento a tomar uma decisão firme de estar preparado para a sua breve vinda. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Estamos terminando o programa hoje, mas não perca o nosso próximo vídeo. E se você não assistiu os anteriores, assista. Temos mensagens importantes nos 6 vídeos anteriores. A propósito, esse é o 7º vídeo, quando falamos do número 7. Que Deus abençoe vocês.